3, 2, 1. Fala pessoal, sou eu mesmo, Diego Nunes, diretamente aqui dos estúdios do Sobre Humanos Podcast, em mais um incrível episódio da casa, em parceria com Jogplay, Estúdio Jogplay. Vocês que não conhecem o Estúdio Jogplay, procurem nas redes sociais. Qual que é a rede social? @canal Jogplay. @canal Jogplay. Então vocês vão lá, tem o canal dos caras, é sensacional, e também tem vários outros podcasts aqui na casa. O Sobre Humanos... O Brau que foi lá também. Inclusive, é verdade. O Brau, o sósia do Brau, foi convidado pelo canal do Jogplay. Foi uma entrevista muito bacana. Inclusive, o Brau, ele trouxe um convidado ilustre que deu um couro nos caras. Foi muito da hora. Trapaceou, né? Não, que trapaceou, caramba. Enfim, aqui a rapaziada tem um estúdio magnífico, capacitado para você fazer toda a sua parte gráfica ou ter um podcast também, a parte de audiovisual, tem um estúdio paralelo aqui, parede com parede, com chroma key, enfim. O arroba é esse, canal Estúdio Jogplay. Canal? @canal @canal Jogplay, certo? Um abraço aqui pro meu parceiro Rodrigão. Quem manda em tudo, essa bodega toda, é o Rodrigo, certo? Já falou que não. E o Diego, famoso D2. Meu parceiro Diego D2. Nem pergunte por que D2, tá bom? Então, rapaziada, vocês que estão aqui a primeira vez no canal do Sobre Humanos Podcast, deixe seu like. Até minha filha de 5 anos já sabe, pai, tem que deixar o like. Então, deixa o like, que o YouTube entrega mais, que chega para outras pessoas, que ajuda também a nossa divulgação e a continuação do nosso podcast. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos em outras plataformas como Facebook, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, e também você pode ir para o trabalho ouvindo os nossos episódios. Tem vários episódios interessantíssimos que nós já fizemos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se você quiser ser um dos nossos convidados, vai no Instagram, no direct, e fale o porquê você deveria ser convidado. Não importa se você tem 1, 2, 5, 10, 20 mil, 1 milhão de seguidores. O que nós gostamos sempre é de falar o seguinte: sua história ela precisa ter algum tipo de contribuição para a sociedade, ou informativo ou contributivo. Por exemplo, nós já trouxemos aqui um rapaz, David Nascimento, multiartista, que eu encontrei ele tocando no metrô, achei sensacional, foi uma entrevista bacana. O cara tem pouco seguidor, mas é um cara fantástico. Como também já vieram artistas renomados, e como Alexandre Frota, deputado federal, o primeiro convidado, meu irmão, Fernandinho Beatbox. Então vai lá, tem vários episódios que vocês podem aproveitar bastante, certo? E também peço para vocês darem uma sugestão. Quero ver fulano de tal. Chega no último episódio que nós fizemos e escreve lá embaixo. Quero ver fulano de tal no Sobre Humanos. Quero ver fulano de tal no Sobre Humanos. Certo? Que mais? Vou agradecer aos parceiros aqui agora. Dr. Mohamed Salman, meu parceiro, fica ali no centro de Mogi das Cruzes, no centro comercial Elbor Pateu. Você vai no Instagram, @dr, que é doutor abreviado, dr.Dr. Salman. dr.Mohamed Salman. Todo tipo de tratamento odontológico, inclusive o que está no hype agora, que são lentes de contato. Lente de contato de resina, porcelana, não sou especialista, Dr. Mohamed Salman. Assim que vocês fizerem o contato, vai marcar uma avaliação e você vai sair de lá com um sorriso renovado, tá bom? Falar um pouco aqui da W3 Company, o meu parceiro Wesley Mourão. A W3 Company é uma agência de marketing e publicidade que tem credibilidade, qualidade e agilidade. Também trabalha com marketing, consultoria, assessoria, audiovisual, podcasts, eventos, fotografias, direitos autorais, musicais, comunicação visual e gráfica, editora, lançamento de livro. Agora a W3 Company, ela vai fazer o documentário do futebol de amputados, que em outubro nós vamos para a Turquia acompanhar
A Seleção Brasileira de Futebol de Amputados e a W3 Company será quem vai fazer esse documentário. Se você quer ser um dos melhores ou o melhor da sua profissão, precisa estar andando com as águias. E a W3 Company, com certeza, são águias. Nós estávamos falando aqui em off, vou deixar um abraço também para meus parceiros lá do Estádio 97, que os caras arrebentam sempre. Ontem estava acompanhando o jogo do meu tricolor, certo? Que ganhou novamente, que foi para a semifinal da Copa do Brasil, e eu tenho certeza que nós vamos ser campeões. Um abraço aí para todos do... Não dá risada não. Não dá risada não, que você me atrapalha. Ô, o tricolor vai ser campeão, irmão. Multicampeão, campeão, tríplice coroa. Copa do Brasil, Sul-Americana, e vamos ganhar o brasileiro também, porque depois que acabar os títulos... Ganhamos o Paulista. Não, Paulista. Não, ganhamos ano passado. O ano passado, Tá pô. certo. Esse ano nós tomamos um couro do É Palmeiras. verdade. No jogo de volta. Deixa em off. Quando perde, eu falo assim: não, eu sou sósia do Brau, eu sou santista. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Meu parceiro que eu conheci, inclusive, eu conheci no camarote do Tricolor, né? Me recebeu muito bem, trocamos altos papos, história interessantíssima. Eu vou apresentá-lo e no decorrer do episódio, se vocês quiserem deixar um comentário, uma sugestão, ou até mesmo se você quiser convidá-lo também para o seu podcast, para a sua emissora de TV ou rádio. Quando ele falou da história dele, eu falei, cara, esse cara não é que é maluco, o cara é corajoso. O cara é corajoso pra caramba. E aí eu vou depois ler aqui pra vocês se algumas matérias em alguns sites também. Falei, não é possível, esse cara correu, no meu ponto de vista, correu risco até de vida. No meu ponto de vista. Vamos lá. Estou aqui com nada mais, nada menos que Antônio de Pádua Freitas Júnior, mais conhecido como Júnior, advogado e assessor político. Então nós vamos bater um papo aqui no Sobre Humanos Podcast e vocês nos acompanhem aí. Muito bem-vindo ao Sobre Humanos Podcast. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Nos conhecemos há pouco tempo e pela sua alegria, pela sua comunicação. Achei muito legal comparecer no seu programa. Obrigado. Que isso, é uma honra pra mim. Eu sei que você vem de longe. Né? Pouquinho. Pouquinho não, você atravessou a cidade aí. Atravessei. Quando você falou assim, pô, mas eu acho que o tempo e tal, eu falei, cara, fica tranquilo. Eu tenho certeza que quando eu for pra banda de lá, quando você já me convidou, não deu pra ir, também eu tenho certeza que eu vou ter essa dificuldade de tempo aí. Tem um podcast lá que eu vou te dar as instruções de novo. Você vai lá participar. Não, demorou. Da região lá. Mas aí eu Muito vou sair um dia antes. Um dia antes. Pega um flatzinho lá. Pega um flat lá, pra não correr esse risco. Bom, Legal. Ó, eu vou ler só uma matéria já no início, pra vocês entenderem do que a gente vai falar. Do que a gente se conheceu, né? E aí depois nós vamos caminhando durante a entrevista, certo? Olha, saiu no UOL a seguinte informação. O secretário adjunto da Fazenda e Patrimônio da Prefeitura de Itapevi de São Paulo, Antônio de Pádua Freitas Moreira Júnior, foi exonerado após ir de penetra ao casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada pela CNN Brasil pelo prefeito da cidade, Igor Soares, do partido Podemos. O agora ex-secretário foi retirado da festa por volta das 11h45 da noite. Lula se casou com a socióloga, não lembro o nome dela aqui, acho que é Janaína, né? Na noite de quarta-feira. Procurado pelo UOL, o PT disse e assim sucessivamente saiu na matéria. Cara, você é... Não vou falar que é xarope, mas eu gostaria de ter essa coragem. Você foi de penetra no casamento do Lula. Isso. Explica um pouquinho isso pra gente. Isso. O que aconteceu? Onde você estava? Onde foi esse casamento? Não, vamos fazer o seguinte. Antes de adentrar nesse assunto, quem é o Júnior? Para as pessoas entenderem. Bom, o pessoal também lá não acreditava, né? Do casamento do Lula. Sou advogado. Era então secretário adjunto da Fazenda de Itapevi. E sempre estive envolvido em política. Certo. Desde a época estudantil, eu participava da UBS, União Brasileira dos Estudantes, fui em congresso da UNE,
Depois, formado, comecei a participar de política da OAB da minha cidade. Até política do São Paulo Futebol Clube eu participava. Eu tinha amigos que eram sócios, só que eu tinha outros amigos dentro do clube. E eles me chamavam para fazer boca de urna. Caraca. Eu era infiltrado no São Paulo para pegar 4, 5 votos. Porque para você eleger uma chapa no São Paulo são pouquinhos votos, né? Só quem é sócio, não sei quanto tempo, com carteirinha em dia. Então ele me chamou de umas 2 eleições, amigos meus que eram sócios do São Paulo, me chamavam para ir lá participar, punha a camisa da chapa. Presidente Somoza, Marcelo Portugal Gouveia, o Pimenta, o Juvenal. Juvenal, saudoso Volta, Juvenal. Volta, Só Juvenal. fazia bons negócios, né? Pô, eu fiquei sabendo que ele entregava uns pacotes de grana pros caras lá no vestiário. Falava, mano, Quem não ganhou, joga? Luiz Fabiano. Toma aí, Luiz Fabiano. E aí, sempre envolvido nessa política, né? Aí me formei, comecei a advogar em Cotia, ali na região, em São Paulo também. Sim. E por ter essa facilidade de comunicação, de querer participar, eu fui convidado para fazer campanha em Cotia, para um vereador e para o prefeito, acho que foi em 2000. Prefeito Quinzinho Pedroso, o vereador Mauro Pires, grande amigo meu. Depois, com a experiência que eu tive, eu fui para Itapevi, convite de um vereador lá também, que foi eleito presidente da Câmara, o Marcos Ferreira Teco. E aí, nesses últimos 20 anos, sempre na política, advocacia e política. E eu também gosto muito de eventos, tanto é que a gente se conheceu Sim. praticamente no evento. Sim. E inaugurações, etc. Pra gente conhecer as pessoas, fazer o tal network. Hoje tá na moda, Tá na né? moda. Network. Você vai na padaria, network. Eu vou na padaria pra fazer network, com o padeiro. Não às vezes a pessoa é candidata para fazer network também, só para conhecer, para ser presidente de alguma coisa é a palavra. Sim. E aí aconteceu de estar nesse mês aí o que antecedeu o casamento, o Lula vai casar, o Lula saiu da prisão, eu gosto de política, né? Eu Sim. escuto notícia de política o dia inteiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, quem sabe eu conheço alguém que vai para o casamento, quem sabe eu consigo ver o Lula, embora eu nunca tenha trabalhado nem com o PT nem com o Lula. Sim. Mas outros candidatos famosos aí, políticos famosos, eu sempre cheguei a cumprimentar, fazer campanha. Campanha já para... Eu lembro, sou um pouquinho... O Orestes Quercia, Romeu Tuma, Mário Covas, a gente ia em comitê. Essa rapaziada aí a juventude não conhece. Já não conhece. Essa rapaziada aí é só pra... É tipo aquele... Como que era o nome daquele político que tinha um jacarezinho? Ele tinha um jacaré que colocava... Esqueci o nome dele. Caramba, meu. E o pior é que esse enfim. antigo ainda vai voltar. Falaram que o Maluf agora tá... Vai ser candidato? Fazendo campanha, apoiando o Haddad. Ei, Mael. O democrata. Ô, Levi Levi. Fidelis do trem Ó, bala. O Levi Fidelis, eu vou te falar um negócio. Ô, Diegão. Ô, Diegão. Levi Fidelis, eu lembro desse cara quando ele fala... Fura fila. Falava, que... Aí chegava outra campanha, trem bala. Aí chegava a campanha... Aerotrem. Aerotrem. Aí chegava de novo na outra campanha depois de 4... Não, o Aerotrem. Caramba, quando que vai isso acontecer? Ele falava que era a solução para São Paulo, o Aerotrem. Sim. E aí foi indo. Bom, aí Lula, casamento, Lula, PT. Falei, eu acho que eu vou no casamento para tirar uma foto com o Lula, conhecer, ver os políticos. E acabei indo. Certo. Mas peraí. Pelo que eu peguei nesse briefing que você me passou, você já é penetra de profissão. Ou não? Não. Porque peraí, você foi contratado para ir nas campanhas do São Paulo. Ah, sim. Então você já ia meio que sem ser... Não era nem sócio? Não era nem sócio. Então não foi aqui. Aqui você já era pós-graduado. Observou bem. Você já foi lá atrás. Lá atrás. Mas aí, tudo bem. Aí você mora próximo de onde foi o casamento. Moro na região oeste, né? Zona oeste. Perfeito. E aí eu descobri que o buffet ia ser lá no Morumbi. Eu falei, pô, é perto. Eu vou lá, se eu conhecer alguém, se tiver um cumprimento ali na porta, não sei. O que der pra fazer, o que der pra acontecer, eu estarei lá. Contar pros meus amigos no outro dia. E aí, se não der também, não encontrar ninguém, vou embora. Sim. E volto pra casa, é perto. Chegou lá na porta, tinha a imprensa, pensando que eu era algum candidato, algum político. Você bem trajado.
Começaram a me olhar e arrumar a máquina, e um olhou pro outro olhou pro um, eu falei, poxa, eu tô bem aqui, né? Daqui a pouco entra algum candidato, algum deputado que eu venha conhecer, troco uma ideia e E vou vai entrar. junto. Mas acontece que não entrava mais ninguém. E aí a porta estava aberta, os funcionários, os garçons arrumando a recepção. Eu até achei estranho, né? Meio bagunçado por ser um casamento. Já fui De um de um ex-presidente. ex-presidente, visado, né? E eu já fui em casamento que é muito mais organizado. Uma crítica ao buffet lá. Eu falei, melhor eu sair perto da imprensa, porque senão eu vou querer me entrevistar. Não sou conhecido. E vou até a porta. Chegou lá na porta, os garçons estavam mexendo, deixaram eu entrar, como se eu fosse um político. Sim. Entrei e fiquei. Ah, de repente, acho que eles devem ter pensado, pô, se o cara é fumante, o cara foi lá fora fumar e voltou. Tá voltando. Eu não vou me incomodar, a autoridade. O convidado do presidente. Tá de Ah, cara, gravata abre tantas portas, irmão, você não tá ligado. E se você tá de mão dada com a mulher, então, assim, num evento? De mão dada, assim. Sim. Também eles não incomodam quem tá com um casal. É? Pode reparar. Ó, Vida, Dica. Vida, você vai em vários eventos comigo que a gente vai entrar nos... De penetra em vários aí. Eu tô indo sozinho em alguns, você vai em todos comigo. E aí, eu falei, poxa, entrei no casamento do Lula, né? Me deu até assim, eu falei, poxa, eu entrei sem convite. Nenhum segurança na porta, nenhum, zero. Não tinha nenhum... Nada, nem aquelas moças promotoras lá, não tinha nada. Puxa só um pouquinho, por favor. E aí- pouca coisa, só. Aí tá ótimo, pode ficar. E aí fui entrando, né? Tinha um corredor comprido, eu não via ninguém, mas eu já via decoração de casamento. Sim. Logo após a chapelaria, aquelas luzes brilhando, roxa, vermelha, eu falei, tô no casamento do Lula. Me deu até um susto na hora, que eu imaginei que eu pedi o convite para mim, né? E nada. Eu esperei 2, 3 minutinhos parado, assim, né? Aí veio um garçom e ofereceu um uísque para nós. Eu precisava relaxar. Mas, E todo mundo já bebendo, eu era o único que tava bebendo. mas era um uísque bom? Era... eu já fui em casamento melhores. Sem querer falar mal do casamento. Era um Old Eight. Era um bom jeito. Já fui em casamento, tinha o Blue Label. Pô. Era só um black. Acho que a fase tava meio... PT Tava meio ruim. Não tá muito no poder. Tinha cerveja servindo. Falei, pô, casamento do presidente, aí que é uma brama, Skin. né? Skin. Não era skin, não? Eu falei, puxa, entrei, né? Preciso ver com quem que eu vou ficar aqui. Porque aí passavam os convidados e me cumprimentavam também. Gente conhecida, outras pessoas que eu não conheço, elegante, umas senhoras também me cumprimentando, porque eu tava com um copo de uísque na mão, Sim. e andando de um lado pro outro. Boa noite, deputado, tudo bem? E, poxa, tô dentro do casamento. Vou ficar aqui numa boa, né? Sim. Esperar pra ver o Lula, ver os outros. Aí pedi licença por uma mesa, sentei com um casal e mais uns 2 rapazes lá, e começamos a conversar. De onde você veio? De onde você vai? Eu falei, eu sou de Itapevi, sou secretário lá. E você, o que você faz? Eu sou amigo da noiva. Você conhece a noiva? Eu falei assim, não conheço. Tô conhecendo hoje. E aí fui ficando. Aí o presidente, eu vi que tava uma organização para o presidente entrar, né? Porque aí apagou a luz, então fechou uma cortina de fundo assim. E ele foi entrando com a noiva, todo mundo batendo palma. Pessoal, vamos ver o presidente, né? Esse grupo que eu fiz amizade, eu falei, vamos ver o presidente, agora? Né? Já que eu tô aqui, vamos até o final. E ele veio lá todo arrumado, fez um discurso, ela fez um discurso para ele. E aí cria um casamento normal que a gente é acostumado e vai os convidados ali cumprimentar, ele fica naquela roda, né? E aí todo mundo sai da frente, mas só políticos de alto conhecimento, aí Haddad, Jacques Wagner, Marta Suplicy. E eu lá nesse meio, né? Com o meu copinho. O Eduardo tava lá? Suplicy? Não, não tava. Não. O Eduardo Suplicy é doido também, né? Uns 15 dias depois ele foi expulso do evento. Não, expulso não, ele não foi convidado. Sim, é por isso. Lembra? Sim. Aí, na hora que me mandaram esse link, porque agora todo mundo brinca comigo que eu era o penetra do Lula, né? Aí mandaram do Suplicy, eu falei, pô, é meu padrinho. Não convidaram o Suplicy? Apadrinhou já. Tava só a Marta. Eu falei assim, ou eu cumprimento o presidente agora, o Lula, eu nunca mais vou ver, né? Não sei, vamos aproveitar, eu sou político, gosto de político, e falar uma boa sorte pra ele, felicidades. E ele veio em minha direção. Peguei, dei a mão pra ele e falei, felicidades, presidente, seu casamento está maravilhoso, seu discurso eu fiquei até emocionado. Que isso, companheiro. Na hora que ele falou companheiro, dá um frenesi. Pus a mão nas costas dele, deu uns tapinhas assim, ele falou, obrigado. Nossa, missão cumprida. Missão cumprida, cara.
E aí o casal e mais os amigos, vamos jantar? Vamos jantar? Eu falei, pô, fiquei amigo deles. Vamos jantar, fomos no buffet, aqueles comes e bebes, um filé mignon, uma massinha. A gente- Mas ainda era o básico ainda. de... É que você falou que já foi em melhores, né? Porque Ah, você, já. pelo que você viu ali, sim. Ah, era o básico. Não tinha muita coisa não, já foi casamento que os buffets tinham uma comida muito... Risoto, camarão. Sim. Já fui em casamento assim. Aí como que foi? Aí você jantou com o pessoal? Eu tenho com o pessoal, vamos dançar, vamos pegar um drink. Tinha acho que uma bartender, né? Uhum. Fica lá fazendo os drinks. O pessoal ia bebendo, aí começou a tocar música do Lula lá. Eu fazendo L com todo mundo, os políticos fazendo rodinha. mentira. Falei, vou ter que incorporar, a ideia mais uma bebida. Aí... E aí o Lula sumiu, né? Sumiu, não sei se tinha ido embora. Os políticos começaram a vir dançar também, ou então pelo menos só ficar ali naquele... No meio da pista, E né? passou a Daniela Mercury, simpática. Lembrei pra ela que eu era fã dela desde a música O Canto da Cidade. O canto da cidade sou eu. É Eu falei, vou verdade. puxar um assunto com ela, vou falar, sou seu fã. E acompanhava mesmo. Aí ela falou, obrigada, prazer, querido. Tava me sentindo bem. Aí você já tava em casa, Em já casa. tava tranquilo. Duda Beat, que faz muito sucesso Sim, agora, né? é verdade, a Duda Beat. Com esse estilo novo. Quem mais ali? O Jacques Wagner entrou dançando, aquele governador da Bahia, dançando assim, muito empolgado. Sério? Passou de mim, bateu nas costas. Eu falei, ei, governador, que felicidade. Mas hein?" era proibido o celular? Era proibido, eu não sei se isso saiu em algum lugar. Ou você via, tipo, as pessoas tirando Não, selfie? eu vi uma moça tirando, uma moça andando perto do meu lado, mas meu celular tinha acabado até a bateria. Eu deixei pra carregar com o pessoal do DJ. Sim. Na hora de ir embora, precisa de alguma coisa. Então eu fiquei sem celular. Mas não tinha ninguém com celular, não, pra não constranger os políticos. Eu acho né? que talvez até no convite possa ter essa recomendação, talvez. Talvez sim. Não lembro se eu vi isso. É, também você não tinha o convite. Eu não tinha convite? Não Então tinha como já seguir não. as regras. Ai, caramba. Até o Rildo deu risada, mano. Antecipado. E aí, mais Lula lá, uns gritinhos fora Bolsonaro. E aí foi o Alckmin. O Alckmin tava numa mesa, sozinho. Parece que é meio a figura dele no PT, né? É. Puxa, o Alckmin sozinho, coitado, né? Vou lá cumprimentar ele. Porque as outras mesas eram um mais alvoroço, assim. Sim. Deputado do PT, senador, sobe, levanta, uns empresários que eu não sei nome. Me perguntaram se eu vi lá ministro do STF, né? Porque o PT tem uns ministros, mas também não vi, não. Liguei pro governador, boa noite, governador. Ele falou, boa noite. Eu falei, prazer. Eu falei, prazer, eu já vi o senhor em Itapevi, na inauguração da Corredor Oeste. Ah, sim, o Corredor Oeste, uma importante obra para Itapevi. Que é uma avenida que liga, em vez de pegar Castelo, Itapevi, Jandira e Barueri. Sim. Não tem poucos faróis, então uma radial Legal. oeste. É como se fosse uma expressa. Uma né? expressa, interna, não paga pedágio. Falei, sim, eu sou de Itapevi. Vai lá, muito prazer. Tudo bem, tudo bem. Sentou, ficou lá ele é bem discreto. Aí viu o Haddad, viu o Freixo, que agora é candidato no Rio. Falei, poxa, só cúpula do PT. Só os peixes grandes. Só os peixes grandes. A Dilma, que eu não tinha visto, visualizado, enquanto eu falava, Pô, eu queria encontrar a Dilma Dilma um dia, Rousseff. cara. uma dona, passou pra mim, sorriu. E umas que não sorria, só falava boa noite, assim, sorriu pra mim. Eu falei, caramba. Sabe por que eu queria encontrar a Dilma? O menino ali perguntou por quê. O menino ali. É o menino ali. Eu vou responder o porquê. Eu queria encontrar a Dilma pra perguntar pra ela como que ela ia estocar ar. Se ela já desenvolveu esse projeto. Ou então, dá um papel e uma caneta pra ela fazer aquela conta de porcentagem lá. Depois multiplica pelo dobro, sei lá o quê. Ah, excelência não ficava aqui. Então. Aí ia fazer isso. Mas enfim. Por favor. Aí foi indo numa boa, mais um coquetel dali, um vinho, um espumante, e dançando. Aí eu encontrei um casal pra tirar foto, que tava tirando foto. Sim. E aí eu pedi pra eles tirar uma foto minha no canto. Mas um minuto depois, na hora que eu guardei o celular, tava sem bateria, eu carreguei, aí eu vi esse casal tirando foto. Já é finalzinho da festa, né? Uma quarta-feira eu vou embora, mas tem que levar uma recordação. Sim. Só contar não vai. E eu encostei no canto do salão, fui tirar uma foto. E guardei o celular. Mas a foto discreta. Foto, Discreta. tipo, uma selfie, ou É. pediu pra alguém fotografar, sei lá. Esse casal que tava tirando foto. Certo. E aí o casal passou o celular embaixo da mesa pra mim, bem sigiloso.
E aí, quando eu atravessei o salão pra ir embora, o segurança falou assim, você tirou uma foto? Mas ele viu que eu tirei, né? Tô com aquele casal lá, mas não vai acontecer nada, né? Tirei isso, posso ver a foto? Falei, pode, ó, é a minha foto, tá aqui no salão. Nem parece que eu tô no casamento do Lula. Mas não podia. Eu tirou a foto. E começou a perguntar, veio o fotógrafo do Lula, se eu podia apagar a foto, ele deixou eu apagar, não foi nem ele que apagou, gentil. Sim. E aí tiveram, não sei quem teve ideia, porque eu falei assim, tá esclarecido, né? Quem que te convidou? Eu falei, não, eu não tenho convite. E aí que os seguranças começaram a ficar arrepiados. Pô, lógico. Lógico. Você tirou a foto, primeira coisa, já resolveu o assunto da foto. Você não tem convite? Eu falei, não tem convite. Como que vai Por você justificar? veio? Eu falei, não, porque eu trabalho com política, sou assessor político, e sou secretário em Itapevi. E é aí que eu não tive essa malícia, porque Itapevi não tem um prefeito petista. Sim. Se por acaso fosse uma cidade até petista, que eu consegui o convite, mas Talvez. sem a malícia, e porque eu também já tinha falado, e porque eu gosto de Itapevi, eu divulgo a cidade, eu era funcionário lá. Sim. E falei, tá, então a gente vai falar com o prefeito de Itapevi, vai ser verdade. Eu falei, tá falando, né? Não vai falar. Mas você é jornalista, né? Eu falei, não sou jornalista. Achou que você estava ali para pegar um furo de reportagem. Furo, alguém dançando lá errado, alguém que bebeu umas e outras. Eu falei, não. Então você é bolsonarista? Eu falei, não, também não, gente. Calma, eu trabalho com política. Sim. Gosto muito do Lula, acabei de cumprimentar o Alckmin, não é assim. Aí voltaram, não, ele é secretário mesmo, a gente viu que ele é advogado também. Seja advogado, foi aquele também um espanto, né? Pensaram que eu era... Um impostor ali, sei lá, sem... Não deixava de ser impostor, né? Impostor não, pai, penetra é impostor, mas... mas eu não fingi de ser ninguém, né? O impostor você Ele finge de fingia, ser alguém, O impostor fingia é verdade, do pânico, é né? verdade, é Ele verdade. fingia que era convidado, ele falsificava convite, É. ele punha outra roupa pra entrar no evento e tal, tirava a roupa. Pô, eu encararia uma dessa, velho. De impostor. Agora, assim, de... Aí eu falei, tá bom. Aí veio o assessor do Lula, falou assim, bom, tá esclarecido? Desculpa aí, o cara mais educado que me conversou lá, mais preparado, porque o segurança, né? Tava nervoso. Sim. Deve ter perdido o emprego no outro dia. Não só ele, como a equipe, né? A equipe. Porque um olhava pro outro e falava assim, mas pergunta pra ele. Aí ele vinha, o outro e perguntava. Mas você é jornalista, então. Deixa eu ver se você tá fazendo... Se você tem câmera escondida, mexeram nesse broche aqui. Sim. Pode olhar. Porque até parece uma câmera escondida, né? Parece. Porque eu acho que caiu a bolinha, o ribitinho aqui. Sim, Eu falei, mas parece. pode olhar. Aí um fez assim pro outro. Não. Eles nada batiam o que eles queriam que eu fosse. Sim. Aí chegou o assessor do Lula e falou assim, então podemos ir embora? Eu falei, podemos então. Desculpa. Vou te acompanhar até a porta. Na hora que abre a porta, um monte de gente da imprensa. Aquele pessoal que fica na grade. Certo. Querendo saber quem era. Eu não falei nada. Ele falou, não, vamos. Só que o pessoal conhece ele, né? Eu acho que depois ele pode ter comentado o que aconteceu, porque ele é assessor pessoal do Lula. Ele não tem essa função de ir na rua. Sim. Pode pôr no Google que aparece o nome direto dele. Ele faz todas as notinhas pro Lula. Notinha pessoal, não da campanha. Fiquei sabendo quem era depois nos outros dias. Sim. Fui embora. Falei, pô, legal, fui no Lula, pô. Não precisava ter acontecido isso, né? Aí, no outro dia, me chamaram lá na prefeitura de Itapevi. O prefeito recebeu mesmo a ligação. Eu não acreditei que eu ia fazer isso pra ele. E aí, o cara que me contou, ele falou, você foi no casamento do Lula? Como que você conseguiu? Eu falei, entrando. Virou assunto, assim... Depois eu fiquei sabendo que às 8 da manhã... Tem 5 andares a prefeitura de Itapevi, um prédio espelhado, bonito. Até o térreo eu já sabia. Caraca. Porque eu era o segundo secretário dali, né? Já sabia, já tinha rolado a minha foto. O que aconteceu, por que ele foi, quem foi convidado, cadê ele? Não vou lá não falar com ele, não. Subiu o risco. Mas você foi falar com o prefeito? Não fui, porque ainda estava no calor das emoções lá. Uhum. E quando o prefeito político dá uma ordem, ele não tinha por que voltar atrás. Mas já tinha tido a ordem da exoneração. Sim. Ah, tá. Então... Aí não deu Agora, se não tivesse, de repente, poderia trocar um papo pra ver se... Podia ter me chamado e falar, você foi... O que aconteceu, tal. E tava com cunho também, penso eu, assim, pessoal mesmo. Não foi pra fazer algo levando vantagem sobre a sua função de secretário de adjunto, né? Eu não cheguei, na festa. Chegar dando carteirada. Falar assim, não, eu sou secretário de adjunto aqui e tal. Convite aí pra mim. Não foi isso não. Foi bem na...
entrando junto com os garçons. Os garçons pensaram que eu era o político, então Sim. o dono do buffet. Abriram a porta e eu entrei. Caramba, Mas eu meu. podia ter explicado isso pra ele, e com certeza ele iria entender. Mas quem ligou pra ele, que é uma pessoa do PT, Ah, e já contou deve outra ter... história. E outra que também deve ter, talvez, pleiteado ou exigido essa exoneração. Exigiu. E às vezes o cara também ficou, né? Enfim, Jogo político. jogo político, demais, demais, Não demais. falei com ele não, encontrei com ele faz uns 15 dias, o prefeito Igor, super prefeito lá de Itapevi, né? Eu sei que meu cargo era comissionado e a gente pode ser mandado embora Por qualquer momento. Então, E por qualquer por motivo. qualquer motivo, entendi que ele pensou na hora. Eu já cumprimentei ele. Mas assim, pra você tá tudo certo. Tudo tranquilo, assim, dessa questão de ter saído e tal. Tá tudo certo. Certo. E Só que aí depois veio isso daí que as você vai repercussões, comentar. Como você que é falou, a mídia, né? Metrópolis, UOL. De São Paulo. Você foi procurado por outras No outro dia mídias. de manhã, às 10 da manhã, enquanto eu arrumava minha mesa, né? E o meu chefe lá, que é o secretário da Fazenda, querendo entender também, lamentou, né? Ele falou, pô, não podia acontecer dessa forma, né? Eu ter ido lá conversar com o Igor antes. E aí liga o celular, não lembro a ordem. Pensei que era até vender no plano de saúde, plano de telefonia. Logo cedo, aqui é fulano de tal. O senhor é o fulano de tal? O senhor é Antônio de Pádua Freitas? Eu falei assim, sou. Só faltava perguntar se eu queria comprar um plano. Eu falei, não, que nós temos aqui uma informação que o senhor esteve no casamento do Lula. Eu não contei pra ninguém. Sim. Falei assim, olha, eu tô entrando numa reunião agora, não tenho nada a declarar por enquanto. A meio-dia liga outra, final da tarde liga outra, e aí ele já querendo saber se eu tinha recebido convite, se eu tinha trabalhado com outro deputado estadual, o que eu tinha a esclarecer. Eu falei, não tem nada a esclarecer. No casamento, sem convite. Porque na minha cabeça vem, por exemplo, aquele atentado que teve, não entrando no aspecto político aqui, pelo amor de Deus, viu, pessoal? Contra o Bolsonaro. Então, o risco que a segurança ocasionou, e de forma talvez omissa, ela colaborou para que acontecesse a sua entrada. Se fosse uma pessoa realmente mal intencionada, no sentido de causar um mal, ou agredir, ou atentar contra a vida do ex-presidente Lula, talvez por isso esse pessoal da mídia falou, opa, peraí, quem é? Qual que era a intenção de fato? E simplesmente a intenção era ver como que ou tipo aquela sensação de estar junto com aquelas pessoas, porque você é um apaixonado pela política. Você é uma pessoa que já vive da política há um bom tempo. Além de ser advogado, obviamente, que você tem os seus méritos por isso também. Mas aí depois você começou a falar para essas pessoas. Aí comecei a falar. Que eu dei a nota, conversei com 2 pessoas que eu fiquei meio assim, receoso do que poderia acontecer. Represália, né? E tudo muito rápido. Eles queriam uma explicação, porque no outro dia eles iam pôr meu nome, né? Sim. E aí cumpriram o que eles falaram. E eu não tinha falado nada. Aí a que eu achei mais interessante falar, que tive mais simpatia, foi uma repórter da CNN, a Thaís. E aí eu contei pra ela, aí que eu fui ver na repercussão. Ela tava em Brasília. Ela é comentarista de política à noite. A vida aí vai... Embora eu vivesse nesse mundo, embora eu saiba quem é o Lula, aí você vê a proporção que faz as notícias, né? Isso daí que você falou, podia ser um atentado, uma falha enorme da segurança. E aí perguntava, mas por que você entrou? Não tinha segurança para pegar o convite? Os seguranças te agrediram? Já tá tudo esclarecido na nota. Aí bolei um texto junto com a Thaís, ela divulgou na segunda-feira, dias depois, aí começou de novo a replicar a minha versão. Minha versão na minha nota, né? Que eu não dei versão. É como se fosse um release, né? Que fala assim, pô, o tema, o nome não é esse, mas de uma forma coesa e imparcial. E você também poderia ali se vitimizar de alguma forma ou aproveitar um momento oportuno e falar assim, não, realmente me agrediram. Mesmo não tendo o exame de corpo de delito e tal. Mas, pô, me agrediram. Se fosse algo para prejudicar o movimento ou a própria organização do evento, ou o buffet em si. Porque poderia, se você quisesse, fazer dessa forma. E não falar foi feito. O nome do buffet, que trataram mal, etc. Foi só de uma forma simples, falando de fato o que aconteceu. Essa frase aí que eu soltei pra Thaís, momento inesquecível, né? Esse daí do Metrópolis. Foi um momento inesquecível. Foi o texto que eu bolei pra ela, ela falou, deixa que agora eu organizo as palavras.
E ela falou essa percepção que você teve agora, nesse minuto. Ela falou que você poderia ter sido o Adélio 2. O Adélio do Bolsonaro. E ela vai encaixando as peças. Eu falei, é mesmo? Não, mas minha intenção lá era cumprimentar, no máximo, ou então só ver o presidente Lula, que é uma figura aí polêmica. Sim. E aproveitar. Tipo assim, eu vou ali dar um rolê e já volto. Só no casamento do presidente. Vou ali fazer um peão. Tô aqui sem fazer nada, mexendo com ninguém. Não, Diegão? Ele cheio de segurança da Polícia Federal. Você viu ontem Sim. o que aconteceu com o menino foi fazer um vídeo com o Bolsonaro? Vi. Tanto de segurança em volta. E assim, você vê, eu acho que, no meu ponto de vista, né? Eu acho que acontece muito despreparo das pessoas que estão em volta desses políticos, no meu ponto de vista. Tanto da parte de assessoria pessoal e também da parte de segurança. Porque, você vê, o rapaz vai falando nesse vídeo, vai falando e saindo. Eu não ouvi o que foi falado, não ouvi. Eu vi o vídeo, mas eu não coloquei no áudio. Então o rapaz vai falando e saindo. E aí o Bolsonaro vai até ele pra, tipo, tentar tirar o celular, talvez, ou pra fazer ele cessar a filmagem. Só que aí o segurança vai atrás e pega e segura. Então numa dessa não precisava de tudo isso. E ao mesmo tempo tem que entender qual que é o direito da pessoa, ou de filmar, ou de expor, ou de falar, não importa. Então eu acho que se as pessoas fossem um pouco mais assessoradas em qualquer profissão, eu penso, Júnior, pode ser o advogado, pode ser o político, pode ser o artista, que eu trabalho muito com vários artistas. Jogador de futebol. Nós estávamos lá no camarote, você vê que vários nomes legais, mas muito mal assessorados. Ou de uma fala, como se portar, em quem chegar. Porque às vezes eu pego um jogador e falo assim, fulano ali, ó, vai lá. Uhum. Você tem que estar do lado, você tem que estar perto. Mas isso daqui você não fala, isso daqui você não... Conhecer o local que você tá. Interagir. Que é o que nós fizemos lá. Mas é poucos que têm essa percepção, né? E, bom, da parte... Depois a gente fala muito mais sobre isso. De repente a gente faz até um outro episódio pra falar mais. Porque... Aí fica uma pergunta sobre isso, pra finalizar esse assunto. Existe a possibilidade de ter um Penetra 2? Um próximo evento já tá pensando, tipo, o que tá acontecendo aqui? Deixa eu... Não, por enquanto não. Não, é só risada. Por enquanto eu tenho não. certeza que você já deve ter... isso aqui... Mas agora nesse pouquinho tempo, aí quando eu ligo pras pessoas, lógico que você vai entrar aqui. Se a gente não te der convite, você vai entrar de qualquer jeito. Então. Fui no show do Gustavo Lima, entrei pela área VIP. Aí. Fui nos outros eventos aí, me chamam. Pouca coisa. Não, mas, pô, não, Gustavo Lima não é pouca coisa. Fiquei na pista prêmio dele. Eu vou te dar a missão. Fala. Entra no camarim lá do Racionais. Já pensou? Não entra. Pô, a gente, eu já sou amarelo. Você é amarelo. Não entra. De terno e gravata? Não entra. A não ser que se caracterize. Pô, coloca um jaco. Começa a andar mais pá, não é não? A touca. O Racionais, eu fui no show deles quando o camarim era em cima de um caminhão baú. Mas faz tempo. Curtia, faz tempo. Bom, enfim. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui, eu peço mais uma vez para vocês deixarem seu like, deixe seu comentário, compartilha também, tira um print enquanto vocês estiverem assistindo, tira um print, posta. Marca também o arroba do nosso convidado, marca o nosso arroba, a gente vai repostar. Depois, quando nós fizermos a repostagem, se você quiser também, você clica no link aí do YouTube, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, que vai também nos ajudar pra caramba, tá bom? Além de Penetra, o Júnior, ele é advogado. Como meu amigo de profissão. Não, meu amigo de profissão. Ah, sim, tá. Porra. Não, tá. Meu amigo de... Não. Uma outra pessoa. Não, meu amigo de profissão. Sim. E também tem expertise na questão, principalmente no âmbito tributário. Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas, se você puder nos trazer essas informações, a nível de informação para quem estiver assistindo também. Quanto à questão dos tributos municipais,
Quais os principais problemas uma prefeitura pode enfrentar na área de arrecadação? Você pode nos trazer essa informação, por gentileza? Olha, geralmente é a instabilidade econômica, né? Que quando a instabilidade econômica o exemplo mais grave foi na época da pandemia. É a inadimplência do contribuinte. Então, se tem muito desemprego, se a economia não está vingando, realmente o contribuinte vai deixar de pagar aquele boleto do IPTU, que é a última coisa que ele vai pagar. Ele vai comer, ele vai até passear, mas o IPTU ele vai deixando para lá. Essa é uma dificuldade. Sim. Uma outra dificuldade também que qualquer prefeitura pode facilitar é facilitar o pagamento desse IPTU. Muitas vezes só dá o carnezinho, isso que eu senti lá na cidade de Itapevi. Dá o carnê, o cara perde o carnê, ele não sabe onde tira a segunda via. Aí ele vai na Secretaria da Saúde querer pagar o IPTU, ele vai na Secretaria de Esportes e fica andando de um lado para o outro. Então, a administração tem que facilitar. Lá a gente estava tentando instalar, já tem prefeitura que instalou, com o boleto com QR Code e via Pix. Sim. Tem que fazer ajuste no sistema para facilitar que o cara que quer pagar o boleto, aquele tem o inadimplente, normal, mas aquele que quer pagar. Ter disponível segunda via na internet, isso lá a prefeitura já tinha, para ele não precisar ficar correndo atrás para pagar o boletinho dele. Isso é de suma importância, até a publicidade disso, né? Publicidade, para que serve o imposto que ele está pagando, que vai para asfalto, vai para saúde, porque ele não sabe para onde que vai. Ele pensa que o imposto dele vai para o governo federal, vai para o estadual, não, mas o imposto dele, o IPTU, o ISS, que é de prestador de serviço, advogado, dentista, muitos dentistas, advogados, engenheiro nem abrem inscrição. Sim. Que não sabe que tem ou pensa que não vai servir nada para ele, mas é um imposto que fica na cidade, que vai melhorar a qualidade de vida desse cidadão lá. É que vai melhorar ou que deveria? Deveria. Às vezes vai piorar. Olha eu tentando apertar. Às vezes vai piorar, depende do prefeito e da sua equipe. Sim. Ou seja, desvios, má Sim. qualidade na administração. Tem prefeitura, lá em Itapevi tinha algumas verbas federais em caixa e que não era investido na cidade. Principalmente verba federal. Tinha exemplo lá que eu posso dizer que era verba do Fundeb. Estava parado, o último prefeito não usava essa verba por falta de projeto, por falta de administração. Chegou o prefeito, agora que eu trabalhei, e já construiu Escola do Futuro, paga salários melhores para professores, contrato auxiliar de escola. Então, tem muitas verbas que nem você falou assim, vai melhorar? Depende, evitar-se a corrupção e aquele que esteja na frente da prefeitura executar melhor essa verba que ele tem. Eu vejo aí algo que ele deveria ser compartilhado as obrigações e os deveres. Por exemplo, o cidadão deveria se informar mais, saber mais sobre o que você paga, como você paga, ou para que serve aquilo. Não importa qual grau de instrução que você tem, não importa se você é advogado, se você é contabilista, não importa. Penso eu, deveria se informar mais, porque você se informando mais, você fala, opa, peraí, existe uma verba parada e eu posso cobrar aquele político. E muitas vezes, os assessores, ou até mesmo aquele ente político, ele ou não quer fazer, que aí a gente sabe como funciona a máquina pública, ou muitas vezes não tem o próprio projeto para se fazer. Então chegou agora o Igor, como você falou, né, o prefeito de Itapevi, ele é atual prefeito lá? Atual prefeito. E com boa vontade de se fazer, querer de fato fazer, acaba fazendo. Eu vejo aqui em Guarulhos, por ser a segunda maior cidade de São Paulo, quarto maior PIB, eu vejo muitas vezes o descaso do político. Não vou falar político A, B, C, mas eu vejo descaso, porque se você tem uma grande fonte de arrecadação e você acaba não tendo projetos efetivos para isso, é uma crítica minha, né? Sobre essas questões. Mas o cidadão também, ainda mais em ano político aqui, fica... Não é uma nota de repúdio, mas é só... Conselho também, não, porque eu não dou conselho para ninguém. Nem para mim mesmo. Mas se puder, os jovens de 16 a 18 anos, tirar o título de eleitor, que o voto é facultativo, é importante que você o faça. Porque o único meio que nós temos para mudar alguma coisa no país, ou até mesmo na sua casa, você acha que não, mas muda também,
é você votando melhor. Você escolhendo melhor os políticos. Ah, mas o que o presidente não faz não altera minha vida. Altera. Ah, o vereador, o deputado... Às vezes você não sabe nem para que serve o deputado. Esses dias eu escutei assim, mas o deputado federal, ele só faz as coisas a nível federal. Será? Procura saber mais. Não chega no dia da eleição, procura no chão aqueles santinhos. Vários votam assim. Vários. É. Procura o Toda santinho, esse Toda daqui eleição. parece que é legal. Pô, o cara... Eu vi ele na TV. Ou voto de protesto. Eu adoro o artista Tiririca, por exemplo. Eu adoro. Foi importantíssimo em várias fases da minha vida que eu passei bons bocados e eu, de olhar pra cara dele na Praça Nossa, dava risada. Artista. Mas político que fez. Entende? Mas aí, Preparo, né? aí ele teve uma votação... 1,5 milhão de votos. Nossa. Mas eu vejo que a maioria das pessoas fala, vou votar no Tiririca. Com a frase que ele falou. Pior que tá, não fica. Mas será que não fica? Então, quando eu falo Tiririca, pelo amor de Deus, nada contra a pessoa dele, o artista, eu gosto muito. Mas existem vários partidos que eu vejo, ô Júnior, que procuram o influenciador digital, hoje, né? Que procuram o artista X, Y, Z. Por quê? Porque a gente tá acostumado a ver ele na televisão, ver na rádio e tal. Então, vou fazer um convite para ele se candidatar, porque através, de repente, ele ocupando uma cadeira, aí a parte externa meio que toma conta daquela candidatura, daquele pleito. Então, é uma crítica que eu tenho, assim, muito forte. Então, tire seu título de eleitor, pergunte mais, pesquise mais. A política começa na sua casa. A política está em todo dia, em todo lugar que você vai, todo lugar que você frequenta, tem política. Você pode querer ou não. Não gosto de político. Mas tem. Eu não gosto de político, eu não gosto de policial, eu não gosto de advogado. Eu sou advogado, mas eu não gosto de advogado. Eu não gosto de contador. Eu não gosto, mas eu gosto de pessoas. Existem pessoas nessas profissões que são boas. Eu me considero um bom advogado. Eu tenho certeza que você é um bom advogado. Eu conheço várias pessoas em várias profissões. Tem pessoas boas e ruins. Existem políticos bons também. Eu conheço alguns. Então, E é nesses daí, compartilho com você, é nesses que a pessoa tem mais chance, deveria escolher sim. e tem mais chance de dar certo. Tem o percentual de assertividade é quando você escolhe melhor, que você pesquisa mais. Então, parar de falar assim, não. E outra coisa, pessoal aí, principalmente da Zona Norte de São Paulo aqui, Jardim Brasil, Jaçanã, Tremembé, existe isso no país inteiro. Para de vender seu voto, mano. Para de vender o seu voto, trocar. Porque a partir do momento que você vende seu voto, sabe o que você faz? Quando você vai cobrar o político, sabe o que ele vai falar assim? E nos bastidores, fala, já te paguei. Você não pediu ali um uniforme? Eu comprei um uniforme pra você. Você tá me cobrando do quê? Não, você não queria um churrasco? Você não queria uma vaga pra sua tia na creche? Seu filho na creche? Já paguei. Você vai cobrar o quê dos caras? E o dinheiro pago na hora da eleição. Cinquentinha. Com dinheiro eleitoral, com dinheiro de fundo partidário. E a corrupção só vai aumentando a bola de neve. Então, eu tô falando aqui a nível Brasil, isso acontece que eu conheço, nós conhecemos. Agora, como é a região que eu amo e eu gosto e eu moro, e eu já joguei em alguns times, eu vi o pessoal, aí joga lá, marca do político aqui no peito. Para, irmão. Eu sou gestor do time de Guarulhos Futebol de Amputados, já encostou vários políticos lá, falei, não. Até hoje a gente já fez várias vaquinhas pra ir pra jogo, comprar uniforme. Pega aí 100, 200 contos de cada um e faz. Então, procure o melhor. O melhor para a sua cidade, para o seu país, para o seu bairro. Se envolva como chama? Do bairro associação consegue, associação dos moradores do seu bairro. Se envolve mais, procura unir, faz reuniões, discute as melhorias, não individual, coletiva. Não tô dando orelhada não, porque eu tô de bigode hoje, certo? Ô Júnior, e falo mais pra você, vamos lá. Quanto à questão de outra pergunta. O que pode ser feito para incentivar o recolhimento dos impostos? No seu ponto de vista. Eu acho que, assim, no sentido maior, seria uma boa gestão. Uma boa gestão, a cidade está indo bem, a pessoa se sente responsável por aquilo e acaba pagando.
E fazer incentivos, divulgação, para que serve aquele imposto, fazer planos de... Tem gente que não consegue pagar mesmo, uma empresa que fale, um imóvel que está com um IPTU muito atrasado, fazer planos de refis. E aí você tira um pouquinho, você tira os juros e a multa, e aí a pessoa é chamada. Em Itapevi foi feito umas 3 vezes. Sim. Triplica a arrecadação naquele mês que é feito. Olha aí. E você acaba evitando novos processos, porque tem muito processo que a prefeitura tem que cobrar do cidadão, e aí dá aquela repercussão negativa que a prefeitura está te executando. Então a prefeitura pode e deve fazer isso para inadimplentes que não conseguem pagar, porque a pessoa às vezes quer pagar, mas com os juros e com a multa subiu tanto, triplicou a dívida, Sim. que aí ela abandona mesmo. Aí fala, pô, já tá assim, já tô... Era 1.000, tô devendo 5. Sim, Então a prefeitura pode fazer isso, é permitido, né, pela legislação, sim. e ajuda bastante a dar essa contrapartida para o cidadão. Porque senão ele só paga e não vê retorno, não vê incentivo nenhum, aí que ele não paga mesmo. Você acha que principalmente também a questão da publicidade dessas Essa informações... publicidade, lá era feito, por exemplo, para que serve o seu IPTU, o IPVA, transfira seu carro para a cidade, porque o IPVA tem uma cota à parte, é um imposto estadual, mas uma parte vem para o município. Transfira seu carro para cá, para que serve o IPVA? Vai conscientizando, vai Sim. educando o povo. Isso. Se um povo que não tem essa educação, se prepara, ele nem sabe para que serve, não vou pagar. Porque já é uma cultura, né? Já vem de outras gestões. E aí É. você acaba não contribuindo com essa É informação. gestão que não educa bem o seu cidadão, Seu né? munícipe, né? Seu município precisa, né? A gestão serve para isso também. Sim. Dar essa conscientização. Pô, bacana, bacana. São informações O que eu a mesmo gente nunca... fez lá também, que algumas cidades fazem, e também dá muito certo, porque movimenta a cidade, dá um bom visual para a cidade, que é sorteio de carro no final do ano. Quem paga o IPTU em dia, concorria a um carro e mais uns 5 prêmios em dezembro. Serve para movimentar a cidade, com cartaz, aumenta na arrecadação, o cara fica empolgado. A gente que trabalhava na prefeitura, todo mundo perguntando que carro que ia ser. Então virou uma moda, esse ano vai ter de novo. Então também é um incentivo que dá. Você investe lá 50 mil reais no carro, mas a cidade fica bem vista, né? Ou seja, uma prefeitura atuante, Sim. que não quer só receber, mas também quer... Contribuir, devolver de alguma forma, porque se, dependendo da melhoria que vai fazer, gasta muito mais que 50 mil reais. Então isso daí era feito também. Tem cidade que faz, lá não foi feito, plante uma árvore, aí você tem desconto também no IPTU, mas a gente não está lá. Serve para o meio ambiente, né? Cidades geralmente não tem árvore na rua. Então tem uns incentivos fiscais, tem incentivo fiscal para instalação de empresa nova e ampliação de empresa que já tem lá, que a gente tinha uma lei para isso. Foram 5 ou 6 empresas nesses anos de grande porte, empresa de helicóptero. Cacau Show ampliou as instalações dela, Cacau Show fica em Itapevi. O Alexandre era daqui, né? O fundador da Cacau Show, era da Zona Norte. Sim. Lá é a maior fábrica que tem. Então ele ampliou, você tem isenção de IPTU e de ISS e do ITBI. Então assim, o governo tem que movimentar. Só sentar lá, ser eleito e cobrar imposto, a população não colabora. Dentro disso, eu prometi pra você que eu não ia, né? Mas agora me surgiu uma questão aqui. Desprometo, então. Desprometo. Nós estamos em ano eleitoral. Na verdade, já começou a corrida política, né? Já começou. Eram 45 dias, acho que faltam 41 dias, se eu não me engano. Passou pela sua cabeça, ou você já se candidatou alguma vez, ou já passou pela sua cabeça fazê-lo? Muita gente amigos, falam para mim que ser candidato. Certo. Conheço muita gente, porque eu conheço legislação, mas eu nunca tive essa definição. Talvez agora que aconteceu esse evento, eu saí um pouco, até falaram para mim sair candidato a deputado federal, estadual, corre, filia-se a algum partido. Sim. E sai seu nome. E lança, porque vocês são na mídia. Se você estava num evento político, significa que você é político. Se você conseguiu entrar no casamento do Lula, era um slogan que o amigo fez. O que você não vai fazer em Brasília para te defender? Baita slogan, baita. Você me ajuda em Guarulhos? Não, na hora. Você abraçou o presidente, Baita. O que você não vai fazer em Brasília? Eu vou entrar em todos os gabinetes lá, vou entrar na sala do presidente. Aí veio uma ideia que muitas pessoas falavam, não, mas você leva jeito, você conhece as leis, mas eu nunca saí. Eu sempre fui assessor dos bastidores, fui secretário, fui advogado eleitoral, e sempre ali, ajudando a população, em nome daquela pessoa que me chamou, né?
Não, a gente nunca bateu um papo assim sobre política, e você. É. E conversando assim, e vendo a sua eloquência, falando sobre o tema, por isso que eu falei, poxa, é um cara que gosta de eventos. Quando eu falo gosta de eventos, gosta de pessoas É. ao mesmo tempo. Tem o conhecimento político e tem essas ideias de querer dar mais publicidade, de conscientização, que eu acho que é o primordial para a política hoje. Conscientização, educação, enfim. Por que não? Porque É. eu vejo vários candidatos aí. Hoje, eu vi, não sei se. Ô, Diego, Oi. você viu o debate sobre, lá do governo do estado. Acho que é governo do estado do Ceará? Não vi. Você não viu? Não. Desse do Ceará? Agora, essa semana saiu no Reels. Cara, Da senhorinha lá? da senhorinha. Vi. Ah, cara, é um absurdo. Você viu? Não. Não? Eu depois vou achar isso aí. Eu vou te mostrar, vou te mandar. É piada. Ah, cara, o mediador falou assim: faz uma pergunta, seu tempo. Aí ela: não, eu quero falar com aquele cara ali. Era tipo um sargento, que é candidato também. Você, não sei o que. Aí cortaram o microfone dela. Senhora, é pra senhora fazer uma pergunta. Pra quem a senhora quer fazer uma pergunta? Ela não queria fazer pergunta. Ela queria só acusar. É pra aquele cara ali, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Aí o mediador: senhora, eu estou te explicando, é só uma pergunta. Você tá me cerceando minha possibilidade. Você tá. Como que é, Diego, que ele falou? Não tá me deixando fazer minha pergunta. Ela não sabia nem o nome dele. Meu, totalmente despreparada. Mas, Então, assessoria, começa por aí. não, mas não é só questão da assessoria. Você via que a pessoa pouca instrução. Não tô te dizendo que precisa ter um diploma para ser candidato. Temos exemplos. Temos Temos exemplos. Mas eu digo. o recém-casado. Nós temos exemplo da questão de vários outros candidatos que temos. Não é um requisito para você ser candidato. Mas você vai numa televisão, você não está bem assessorado, você escutar que você tem que fazer uma pergunta para um outro candidato, que é isso, é a sua imagem. Você vai se candidatar por qual partido? O porquê? Acho que tudo isso talvez passe por sua cabeça. Se eu for me candidatar um dia, mas por qual partido? Mas qual que seria o meu plano de campanha? Quem seria a minha equipe? Porque acho que tudo isso deve passar pela cabeça de uma pessoa que um dia pretenda se candidatar. É. Não barganhar, falar assim, tudo bem, eu vou colocar fulano, ciclano. Quais são as bandeiras desse partido, as básicas, né? É. Senão você já começa errado. Então, é por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas essa você não pode respondeu. ser. Sim ou não? Sim. 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 Não por Vou essa, estudar o parece que já caso. começou, mas talvez numa Na próxima. próxima, pro vereador. Vereador, daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Passa rápido. É. É legal, já pensou? Pô, eu Vereador de Itapevi. faço votos que isso aconteça. Legal. Mais uma pergunta aqui. Quais são os impostos municipais? O IPTU, que é sobre propriedade, né? Lotes, imóveis. O ISS, sobre obra. Não é INSS. Tem gente que fala que é o INSS. ISS, Imposto sobre Serviço e sobre Obra. Quando o dentista, o advogado, o arquiteto lança uma nota, Sim. paga o ISS lá 2, 1,5%. Imposto sobre serviço. Imposto sobre serviço. O imposto de transmissão, intervivos, quando você faz uma compra e venda, também vai para o município. São os 3 principais. Tem taxas, né? Mas taxa é outro setor. Tem o ICMS, que arrecada na nota fiscal, mas também tem um repasse do governo para o município. A PV estava entre as 20 cidades que mais recebem ICMS. O comércio ferve. Caramba. Eu também não sabia, mas aí no primeiro ano, no terceiro ano até ela melhorou. Estava entre Guarulhos, Jundiaí, Sorocaba, e ela estava lá entre de 15 a 20. Uma ferramenta lá que a nossa secretaria implantou para melhor controlar o ICMS. Às vezes o governo não repassa, às vezes a empresa lança uma nota fiscal e não recolhe, aí fica com incompatibilidade. Mas aí tem o auditor da fiscalização nossa que começou a fazer esse serviço com esse novo sistema. O IPVA, quando o veículo é registrado na cidade, Sim. você também ganha 25%. Esses, IPTU, ISS, IPVA. Inclusive estava aqui, eu nem tinha visto. Onde o imposto ele pode ajudar em incentivo ao esporte?
E o mais famoso, que todo mundo deve saber, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, que é a nível federal. Perfeito. Né? Que ela pode patrocinar, deve ter os mecanismos, as regras para dar aquele incentivo. Geralmente, atleta olímpico, né? Paralímpico, mas também que é pouco, né? Não Sim. desenvolve. A gente vê aí que sempre é pouco. Até a publicidade dessa possibilidade desse patrocínio, A gente desse não ouve incentivo falar, né? é bem difícil. E o município, o que podia fazer, lá em Itapevi não tem, não sei se cidade que tem, é pegar uma taxa, a gente tem para habitação, por exemplo. Ia pegar 1% das taxas que Itapevi recolhe, tem taxa do lixo, não, taxa do lixo não tem. Tem taxa de funcionamento, taxa de anúncio, pega 1%, 0,5% e cria um fundo para o esporte. Então, o município ele pode pegar dentro do orçamento dele, em algum imposto que ele recolhe, um imposto próprio, e pegar lá 0,5%, 1%, monta um fundo para o esporte, e aí o esportista da cidade, ou alguma coisa assim que passar também por uma lei, preencher os requisitos, o município pode incentivar o esporte diretamente. E o próprio município, ele tem essa legalidade para criar esse tipo de... Tem. Tem? Pô, Porque legal, o bom imposto é saber. dele. Bom saber. Ele arrecada a taxa de anúncio. Sim. É TFA, TFF. Que a gente criou, não foi a minha secretaria que criou, Secretaria da Habitação. Quando tem reintegração de posse, quando tem inundação, alguma coisa assim, aí é moradia social. Então o prefeito paga algumas unidades para aquela pessoa que também preenche certos requisitos, Sim. sou humilde. Então foi criado esse 1% para esse fundo de habitação, que a habitação pode gerir para isso. É uma receita. Para o esporte, então, pode criar uma lei municipal que a partir de hoje, esse 1% de alguma arrecadação própria vai ser para o esportista da cidade. Mas aí é a Secretaria de Esporte que faz isso? Aí ela vai gerir. É? A Secretaria da Fazenda, que era a minha, administra essa arrecadação, arrecadou 100 mil reais de taxa. Pega lá 1%, põe lá R$1.000 todo mês nesse fundo, e aí a Secretaria de Esportes vai analisar a qualidade do esportista, etc., monta uma... Pô, legal Dava isso pra aí. fazer. Isso aí é No importante. estado tem uma que é captação de recursos. Você vai nas empresas, Itapevi não tem, o município acho que não tem, é estadual essa lei. Porque é pouco difundida, né? Sim. Para esportes deficientes, né? Sim, adaptado, sim. Adaptados. E aí, essa lei, ela te dá a verba, aí você vai nas empresas grandes, Para fazer a captação. a captação, a empresa deposita esse valor, e aí ela é abatida no ICMS, em outros impostos. E aí o organizador desse esporte, ele pode fazer. Tinha para kart, tinha para basquete. No futebol de adaptados a gente vem fazendo isso agora. Então, no estado tem essa parte. Você tem que montar um projeto sério, Sim, chegar sim. para um deputado estadual e acabou. Pô, bacana, bacana. O que mais? Deixa eu ver aqui. Pode incentivar bastante o esporte, porque senão fica, né? Toda cidade tem esporte. Itapevi tem um campeonato com terceira divisão de futebol de campo. Demais, demais. Eu acho que é o que eu costumo dizer. Que o esporte... Não sei se é porque eu sou do esporte, né? Mas eu costumo dizer que o esporte está atrelado com a saúde. Você faz esporte, pratica esporte, você tem mais saúde. Você está atrelado com a Secretaria da Educação, porque, queira ou não, ali os profissionais ele acabam educando de uma forma, né, aquelas pessoas, aquela criança ali, está fomentando isso também. Saúde, educação, segurança, porque quem está praticando esporte muitas vezes não está na rua, não está praticando certos delitos, está tirando. Então, assim, ela está vinculada diretamente a várias outras secretarias. E não é uma secretaria tratada primeiro... Não. Primeira questão. Mas aí eu acho que também falta um pouco de interesse. Por exemplo, se chega um secretário de esporte qualquer, de qualquer cidade, muitas vezes ele é posto no cargo por ele entender de futebol. Muitas vezes a cidade ela é muito mais que o futebol. Eu amo futebol, mas ela tem outros tipos de esporte, entendeu? Ela pode sim fazer parceria com outra secretaria. Eu vou te falar do futebol de amputados. Tem verbas que nós conseguimos na Secretaria da Saúde. Porque tem a muleta para o futebol de amputados. E tem ali um atendimento. Tem a questão da inclusão social. Tem a questão daquele atleta, ou atleta depois, né? Daquela pessoa que sofreu um acidente de moto, foi amputado, a gente tira
vai nos hospitais, faz palestras, e aí depois traz ele e devolve para a sociedade uma pessoa produtiva. Não só para o futebol, mas de repente pode ser para o basquete, cadeira de roda, pode ser que não queira fazer nenhum esporte, mas que vai para uma empresa ser produtivo. Então, Traz por isso, ele pra vida. traz ele para a vida. Senão ele pensa que ele tá lá já incapacitado pro resto. E a família normalmente faz isso, né? Ela acaba deixando essa pessoa deficiente, não só o amputado, qualquer tipo de deficiência, coloca numa bolha. Isolado. Fala, não, ele não pode fazer isso. Não, ele não pode fazer aquilo. Ai, coitadinho, ai, segura. Não, muitas vezes eu vejo alguns relatos, fala assim, não, eu posso e eu quero e eu vou fazer isso. Então, a família também, quando vê aqui em Guarulhos nós recebemos recentemente, no último sábado, um menino que viu uma live nossa, ele tem acho que 8, 9 anos. Ele não tem uma parte do braço. E aí você precisava ver os pais vendo ele a primeira vez no treino. Ele brincando com a bola ali no meio de outros amputados. Então aquela sensação ali pra mim é um combustível para vários outros dias, várias outras coisas que eu faço. Então, o adulto perder um membro ou qualquer tipo de deficiência também intelectual, degenerativa, alguma coisa nesse sentido, para um adulto, para um idoso, a gente não é que aceita, mas a gente fala, pô, ele de repente viveu uma parte da vida da forma que ele quis, né? Agora, quando você vê numa criança, não sabe como lidar, ainda, a questão agora do famoso bullying, da exclusão, escolas que não têm a adaptação correta para essas crianças, entende? Então, é algo assim muito macro, muito maior que às vezes se não tiver a junção de pessoas boas e capacitadas, é difícil fazer. Eu fui fui nas Olimpíadas do Rio e depois fui na Paralimpíadas. É muito bonito esse evento. É mais bonito que os outros. O ginásio lá que eu fui no não é chamar aqui. É aquele que joga bocha. Tipo uma bocha. Sei. Só que o deficiente, ele não consegue... Eu fiz um curso disso, rapaz. Muito louco. Silêncio. O cara tem que cronometrar e ele só mexe um pouquinho, e auxiliar lá mexe um pouquinho, e ela não pode ver. Na hora que ele faz e ele comemora, você se arrepia todo. Você já fez? Fiz. Bocha? É um curso, bocha. Aqui na frente. Aqui tem... como que é o nome dessa escola aqui? ENIAC. Para deficiente? Foi um curso do Paradens, parceria, Paradens com o ENIAC. Aí tinha vôlei sentado, aí tinha bocha, aí tinha mais umas outras 2 modalidades. E tinha a parte teórica e depois a parte prática. Então imagina, eu ter que sentar na cadeira e jogar bocha como esse pessoal faz. E assim, tinha alguns atletas, inclusive de seleção brasileira no curso, que não mexe nada. Aí eu conversando com o professor falou assim... Falei, mas como que você pega a instrução dele, né? Porque quem determina o que o professor... Na bocha, pra quem não sabe, tem umas canaletas. Isso. Porque pra quem é andante, nós, andantes, nós pegamos a bocha e a gente joga. Agora, para esse deficiente, para o bocha adaptado, paralímpica, a pessoa tá na cadeira de roda, às vezes tetraplégica, inclusive, e tem o professor. Então é o professor que vai colocar numa canaleta a bola para ela chegar. Ele não pode olhar. E ele não pode olhar. Aí, através da visão, muitas vezes só do olhar, ele olha para o professor e, tipo, se ele olhar para cima, significa que ele quer colocar uma canaleta a mais, porque essa canaleta a mais vai fazer essa bola chegar mais longe. Ou para baixo, uma canaleta a menos para chegar menos. Cara, e a questão da vibração, de ter conseguido o êxito naquela jogada. Na seleção brasileira que eu fui assistir o jogo, tinha um desse. Nossa. Só mexeu a liga. E na hora que ele fez, o Brasil ganhou lá a partida. A expressão dele, balançando um pouquinho, tava numa felicidade. Os outros chegaram com a cadeira de roda, o outro andando. É uma equipe, né? Cada um com a sua dificuldade. Aí você vê a superação. Fui ver um de natação também, foi o primeiro que eu vi. Tem o Daniel Dias, cara, multicampeão. Ele tava nesse dia. Multicampeão, e gente com cara. mais dificuldade que ele, você olha assim e você fala, nossa. Aí tinha um pai e uma mãe americano. Eu vi que eles estavam com a roupa dos Estados Unidos, eu conversei com eles, né? Gosto de conversar. Não. Novidade. Quando ele falou assim, minha filha tá entrando, eu olhei pro rosto dele, ele chorando, eu até chorei.
Quando ele vê a filha entrando lá, Sim. pega a pessoa, porque eu acho que era da cintura pra baixo, e joga na piscina. Eles falam, pô, Morreu, caramba. matou a menina. Matou, é. Aquilo assim, a pessoa sai, fica lá encostadinha, e aí começa. Cada um de um jeito, né? Porque tem umas deficiências misturadas. Verdade, seu braço, tem uma minha limitação perna, diferente. outros mental. Nossa, eu fui embora no último, fiquei até o final. Cara, eu penso, assim, que deveria ser, talvez, principalmente para essa questão de ex-presidiário ou pessoas que cometem certo delito, deveria fazer, tipo, um trampo de 3 meses voluntário pessoal paralímpico. É. Voluntário. Falar assim, beleza, sua vida não teve A sua tá estudo. ruim, agora é desse. Não teve estudo, pô, a vida foi difícil com você. Beleza. Voluntário ali, 3 meses. Vamos ver se ele vai cometer novo crime na sociedade. Você começa a Boa ideia. enxergar diferente. Vamos. Já fica aqui, hein? Pra candidatura daqui 2 anos. Já fica. Caminhando pro final, vou fazer mais uma pergunta aqui pra você. Veja só. Como fazer gestão de pessoas em uma prefeitura? Isso daqui é emblemático. Onde tem funcionários comissionados e concursados. O que é um comissionado e um concursado? Porque tem alguns que não sabem, né? Comissionado é o cargo que eu ocupava. Comissionado Certo. é o cargo de confiança, né? O prefeito, quando ele assume. Até desembargador tem cargo comissionado. Tem os assistentes que é tudo comissionado, porque Sim. tem que ser no estilo que o desembargador julga. Então o prefeito tem a base dele, tem as pessoas de confiança. Eu era um comissionado. Sim. Não tem alguns direitos que o funcionário público, o funcionário de CLT tem. E pode ser demitido sem processo administrativo, sem falta nem leve. Foi o meu caso. Eu fui na festa e no outro dia fiquei de férias. No seu ponto de vista, seria uma falta grave ou leve? Não foi falta nenhuma. Eu falei bem de Itapevi. Inclusive aqui. Eu falei bem de Inclusive Itapevi. aqui. Você vem falando de Itapevi a todo que momento. O casamento foi na quarta, no sábado. Eu aprendi isso. No sábado é o dia que o pessoal mais acessa smartphone. Então, se você quiser pôr uma notícia, não põe na... Notícia tudo bem, mas um evento seu, não põe na quinta ou na sexta, não põe no sábado. Pô, amanhã é dia. Porque é onde todo mundo acorda de manhã, fica mais tempo na cama, à tarde. Verdade. Eu fui assunto secretário de Itapevi exonerado. Número 1 do UOL. Aí. Depois falou do Elon Musk, do desembargador, não sei o que. Eu lembro disso daí. E meus amigos de Itapevi falaram, pô, você colocou Itapevi no mundo. Então, o comissionado é isso, que pode ser demitido, é um cargo de confiança, que tem que trabalhar sábado à noite. É o braço direito do prefeito, né? Sim. Que ele não consegue fazer. Agora, o funcionário público é aquele que prestou concurso, né? Perfeito. Tem certa qualificação para aquele cargo, ele presta concurso, e aí tem estabilidade, tem direitos a mais que é previsto na Constituição estadual ou municipal. Se você fosse um concursado, não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada. Tem concursado lá que faz coisa pior. Eu imagino. Eu conheço alguns. Eu conheço alguns que falam, sou intocável. Concursado que põe coisa no Facebook, que põe no Instagram. Uns 3 ou 4 que eu falo, puxa, mas daí... E depois ele vai trabalhar daquela maneira? Sim. Mas porque é concursado, tem estabilidade. E como gerir essas pessoas? Porque são né? Tem o ego, tem o Status, assim? o status, Conhecimento. talvez conhecimento, mas assim, principalmente a questão do ego de aqui pode mexer, aqui não pode mexer, fulano foi indicado pelo fulano, então não pode mexer nele, porque se mexer nele pode ser que eu me prejudique aqui, enfim. Não sei. Você tem que compatibilizar, porque são 2 núcleos diferentes. Os comissionados sempre entram em cargo de chefia, né? E você tem que comandar aqueles concursados que eles acham que eles deviam estar nesse cargo de chefia. Eles, na cabeça deles, Porque passou por um crivo maior. Tô na tal. cidade, quem é esse prefeito? O prefeito sai, eu vou ficar. Então tem isso. E quando tá no mesmo departamento comissionado, e aí você tem que coordenar melhor. Você tem que chamar, até fazer reunião separada com os comissionados, explicar a situação, porque senão o prefeito fica sabendo, vai melindrar os funcionários concursados. Então vai devagar, são eles que estão aqui há tempo. E ao mesmo tempo passar do outro lado, falar assim, ó, nós que estamos aqui a mando do prefeito, chefiando essa nova administração. A gente tem que comandar vocês. E senão também eles ficam inibidos. Então você tem que ter muita simpatia, Sim. um conhecimento, respeitar, dar autonomia para eles trabalhar, porque eles não vão trabalhar igual só porque você chegou. Eles vão continuar no sistema dele. Aí você tem que explorar
o lado bom deles, juntando com o seu lado político. Aí você tem que fazer a política. Sim. Não adianta você assumir o cargo. Tem que pegar aquele grupo de 15, 16 auditores fiscais e fazer uma política. Porque senão a secretaria não anda. Aí cada um vai pro seu canto. E começa a ter, em alguns setores, pode até começar a... Eu vejo isso, tipo, no geral, em vários setores. Falar, vou ferrar, sei lá, o governo, sei lá, um concursado. Não fui com a cara do prefeito, o prefeito tá me ferrando, porque o secretário, aquele comissionista que ele indicou e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essas demandas aqui hoje, quanto mais eu atrasar, mais vai vir notícias denegrindo a imagem da prefeitura, pode ser que... Então, é todo um processo. E aí o cidadão, ele fala, o prefeito, fulano. Mas muitas vezes é a máquina. Não sei, posso estar falando besteira, eu nunca... Não, sim, porque lá nós tínhamos, acho que uns 80 funcionários públicos, 80, né? Uma empresa, né? E eles vinham de outra gestão, de um outro grupo político. Isso acontece em toda prefeitura. Sim. Eu falo da PV porque eu passei essa experiência lá. Era um outro. Então eles tinham aqueles vícios, ou então aquela torcida pro prefeito que perdeu. Aí chega lá o Júnior, mas o Cláudio, que era o secretário, mas o prefeito Igor, fala assim, não, ele pede não, é isso daí. Vou deixar embaixo da mesa aqui. Sim. Aí você tem que ir correndo atrás dele, agradando ele, mas também sem perder a autoridade, né? Sim. Se você tem conhecimento e autoridade, você consegue trazer ele pro seu lado. Pô, legal. Mas demora, no primeiro e no segundo ano foi difícil. Eu acredito. Você chegar numa empresa com 80 funcionários... Sim, pra caramba. O importante é esse, é o resultado em gestão, né? Sim. Júnior, primeiro te agradecer muito. Legal. Muito mesmo pela sua participação. Foi muito melhor do que eu imaginava. Pelo menos gostei demais mesmo. Pude conhecer mais da sua pessoa, mas também de me inteirar sobre assuntos políticos, que eu comecei a me interessar um pouco mais nos últimos tempos. Nos últimos 2 anos eu comecei a me interessar mais. Confesso que nas aulas de tributário da faculdade eu não olhava muito. Cara, eu vou falar pra você. Eu falava de tributário. Eu falava... Eu já ligava às vezes um fone. Mas tem quem goste. E é algo de suma importância que eu estava falando. Se inteirar mais. Hoje eu me inteiro mais. Procuro mais informações nesse sentido. Quero te deixar o espaço para você deixar, se você quiser, seus contatos, sua rede social, para quem quiser te fazer algum convite para alguma coisa. Saber hoje, você está 100% atuando na advocacia ou se tem alguma à disposição para alguma prefeitura aí, principalmente Itapevi, né? Porque eu vejo que é capaz de você levantar a cabeça e falar assim, eu amo Itapevi. Tá com a camisa por baixo. Então, fica à vontade, por favor. Obrigado aí pelo convite. A gente se conheceu lá no Camarote no São Paulo e seu programa também traz diversas personalidades. Nesses meses eu voltei a advogar. Sim. Estou fazendo parceria com um escritório lá em Cotia, na Granja Viana, começando agora. Já tinha meus clientes particulares e também fiz muitos contatos com deputados, que agora é ano de eleição. Estou esperando confirmar vários convites que eu fiz, né? Contatos, né? Com deputados do PT, com advogados do Podemos, com deputados do... Até o Alexandre Frota, eu fiz contato com ele. Gostaram de mim, gostaram da minha história. Quem sabe até o final, para uma assessoria, coisa que eu gosto de fazer. Sim. Meu Instagram é o Júnior, @JuniorFM 2012. E deixa o telefone. Se você quiser. Se você quiser, por Pode favor. deixar. O Júnior FM 2012. 2012, porque tem um filme de 2012. É porque ia acabar o mundo ou não? Ia acabar o mundo. Foi o ano que eu abri o Gmail. Então tá isso ligado. Uma pessoa me falou assim, foi o ano que você digitou o Gmail a primeira vez. Eu falei, pior que era. Seu telefone, por favor. Eu tinha 30 e poucos seguidores, agora tem 600. Aí, pô. Não, mas assim, é como eu te falei. A mídia, né? O evento. Isso eu não tenho dúvida. E eu tenho certeza que depois do nosso podcast aqui vai também multiplicar, vai aumentar mais. Pode deixar lá os comentários que ajuda ambos, né? Claro que sim. E assiste. Por favor, meu telefone é 11 9 8091 7208. 11 9 8091 7208. Certo. Pode me ligar para trocar uma ideia, para perguntar alguma coisa, para oferecer um cliente. Pô, parceria. Advogo. Parceria, isso aí. Eu tenho... Tributário, eu já falo, não. Agora sabendo que... Pode fazer, porque eu tava... Quais as áreas? Eu tava do lado do balcão, né? Eu sei como que a prefeitura age. Agora, se for um cliente particular, a gente sabe explorar. Quais as áreas? Eu comecei no tributário por causa da prefeitura, mas antes eu fazia muito criminal
e civil de um modo geral. Certo. Tá. Quase toda a área do civil. Criminal do direito dos manos. Aí tá ligado. Diligência, delegacia. Visitar o doutor, você é gravata? Já chamaram? Pô, pra Você é caramba. gravata? Eu fui numa reunião com um cliente meu, que ele é MC. E aí o dono da produtora, não vou falar o nome da produtora, ele é envolvido, né? Nesse criminalidade e tal. Aí ele falou assim pra mim: ô, doutor Gravata, desse jeito. Alguns chamam só de Gravata, né? Ô, doutor Gravata, então, se quiser fazer parte do time aí, o convite tá aberto. Eu falei, obrigado. Eu sou outra área. Já queria, tipo, no... Não, já queria No colocar núcleo. no núcleo já. Eu falei, cara, tá tudo certo. Só o bigodinho que denuncia, mas tá tudo certo. É Obrigado. uma área interessantíssima e eu tenho certeza que Não, você vai ter tributário é bom. sucesso em qualquer área que você atuar. E principalmente na questão da política. Faço votos que na próxima eleição você venha. Já deixo aqui o meu apoio para isso. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Vamos reforçar isso daí. E vamos estreitar mais nossa amizade aí, como a gente vem fazendo, tá bom? Diegão, muito obrigado aí pela parceria de sempre, pelo apoio, pelo controle técnico aqui do nosso podcast. Pessoal, muito obrigado a vocês também. Eu ia te pedir fazer um pedido. Deixe aí uma fala ou um depoimento sobre o que você pensa sobre essas pessoas que querem desistir da vida ou pessoas que colocam o empecilho em tudo. Fala alguma coisa sobre isso. Deixa pra pessoa refletir. Aquela câmera é sua. Olha, a vida tem algumas fases difíceis, né, para todo mundo. Uns conseguem superar ou não, mas esses que não conseguem superar, o que está na luta para essa superação, esperar o tempo passar, ter muita paciência e força de vontade. Porque, com certeza, a vida é uma só e você veio nesse mundo para aproveitar da maneira possível. Beleza, obrigado. É isso aí, gente. Hoje foi mais um Sobre Humanos Podcast. Acompanhe nas redes sociais. O Júnior já falou a rede social dele. Repita. @JuniorFM 2012. FM, não é AM, não. AM eu nem FM. curto AM. É FM. Frequência modulada. Aí, ó. Junior FM 2012. 2012. Aí você pode procurar Sobre Humanos Podcast, Diego Nunes Advogado, enfim. Certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com geral. Valeu? Tamo junto. Um abraço.